Dando continuidade, então, ao que eu estava comentando com vocês, é importante quando a gente faz essa primeira abordagem aí com um devedor, a gente apresentar o débito, apresentar de uma forma sempre respeitosa e considerando, né, todas as dificuldades, a gente não desconsidera o que a pessoa vivenciou. A gente apresenta para ele os dados, as informações, a gente abre a oportunidade para que a pessoa possa apresentar algum tipo de comprovante de pagamento que porventura ela tenha. É raro, mas já aconteceu da pessoa ter feito o pagamento e a instituição não ter dado baixa. Então a gente abre essa possibilidade para o devedor e recalcula a dívida dele, né? Então, essa questão dos honorários, eu acredito que ela seja relevante, porque a partir do momento que você, como profissional, está trabalhando e está viabilizando para ambos os lados, né? Eu costumo dizer que a gente, como parte interessada, é parte interessada na resolução do conflito. Não existe um lado que pende mais que o outro. Porque uma negociação, para ser boa, ela tem que ser boa para todos os lados, né? Então, para quem está trabalhando, tem que ser uma relação saudável. Para quem está recebendo como credor, tem que estar dentro das políticas do que ela espera, do que ela acredita que é interessante. E para o devedor, que é aquilo que o Rodrigo disse há alguns minutos, que muitas vezes a pessoa ela fica muito agradecida pela oportunidade de ter restabelecido o seu nome e poder, né, enfrentar as situações e a vida de uma outra forma, né? Então, tudo isso vai servindo como lição, inclusive para o devedor. E essa questão muita gente pergunta assim, eu fiz a negociação extrajudicial, assinei lá um termo, meu nome vai continuar negativado? Eu vou continuar com a inscrição no Serasa, vou ter ainda o meu nome vinculado lá ao cartório de protesto? Como é que funciona isso? Então, a gente sempre informa para o devedor que a partir do momento que fez uma negociação, fez o pagamento à vista, não tem problema nenhum, é só uma questão de dias para que o credor possa regularizar a situação. Se for SPC e Serasa, é fácil, é um clique. Agora, se for algo vinculado já ao cartório de protesto, aí você vai precisar de uma outra documentação, que tem todo um trâmite, que dependendo da forma como a instituição faz a opção, a gente vai orientar o devedor de qual é o caminho que ele deve seguir e qual o tempo que ele tem para poder ter aí os dados dele liberados do cartório de protesto. Lembrando que quando tem a inscrição no cartório de protesto, é devido pelo devedor o acerto no cartório de protesto do valor referente à dívida. Então, quando a gente faz a negociação, a gente já informa que esse é um outro ônus. Então, percebam, tudo isso que eu estou comentando não é uma culpa, vamos colocar assim, do credor, e sim uma consequência jurídica pela inadimplência. E isso é importante que o devedor tenha essa visão, que quanto mais o tempo passa, maior a dívida fica. Mais difícil fica de ser negociado. Então, que busque tratativas, que busque uma negociação para que seja viável para ambas as partes. Outra questão aqui. Como que deve ser a postura das instituições de ensino em relação a essa questão da inadimplência? Um dos primeiros pontos que a gente sempre coloca é a questão da organização. Organização documental, organização de estrutura física, organização de estrutura de pessoal. Então, como que a parte documental é estruturada? Qual o contrato que vai ser assinado? Se tem ficha de cliente, se tem ficha do aluno, se tem a documentação anexada, atualizada desse devedor, no caso que nem é o devedor ainda, que é o contratante. Toda essa documentação ela vai embasar depois toda a estrutura da cobrança.
Então, aquelas instituições que não têm essa logística, ela dificulta o trabalho de quem faz a cobrança. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto a partir do momento que eu tenho um devedor já dentro da minha instituição, de que forma que eu vou formalizar isso, essa negociação? Vai ser verbal? Vai ser por e-mail? Vai ser via WhatsApp? Vai ser documental? Eu tenho um padrão? Para cada um eu faço de um jeito? Eu faço de um jeito para quem é legal comigo e de uma outra forma para quem eu acredito que esteja de má fé? Como que a gente padroniza isso? Então, são algumas perguntas que são importantes serem feitas para que a própria instituição perceba em qual é o nível que ela está. E é importante para o crescimento, para que haja um crescimento sustentável, que ela pense nisso, que ela busque aí um padrão de atendimento, um padrão documental, para que seja aplicado para todas as pessoas. Não existe algo que a gente sempre fala, não vai eleger um e colocar o outro na berlinda. Não, todos estão dentro do mesmo contexto e todos devem ser tratados da mesma forma. O que você tem nas mãos é a possibilidade de aceite ou não de uma determinada proposta. Quais são os critérios? É sempre a instituição credora que vai definir. Não é o devedor que define os critérios. O critério é do credor. A postura de ofertar uma proposta é do devedor. Então, outra coisa que a gente vê muito, né, Rodrigo? Às vezes a gente faz a cobrança e o devedor fala assim, então, doutora, qual que é a proposta da escola? E aí a minha resposta já está na ponta da língua. Não existe proposta da escola. A escola está apresentando ali um valor e quem tem que fazer algum tipo de proposta é o devedor, não o credor. O credor está apresentando que ele quer ali à vista aquele valor que está sendo passado para ele. Né? Então, esse é um ponto que a gente tem que dar uma desmistificada, porque às vezes o devedor vem com uma roupagem de vitimização muito grande. E a gente não pode aceitar, porque o Rodrigo disse, né? Às vezes ficou desempregado, às vezes teve algum problema de saúde, a gente entende tudo isso. Mas isso não justifica que o credor tenha que suportar o ônus da inadimplência. As coisas têm que ser pensadas, têm que ser trabalhadas, né? Esse é um ponto bastante importante. E já partindo para uma finalização, a questão da importância para aquelas instituições que, após esse balanço, né, responderam algumas perguntas que nós lançamos, percebeu que ou não tem uma estrutura física e humana que pudesse suportar e desse esse respaldo para essa questão da cobrança, que busque terceirizar, busque escritórios especializados, busque trabalhar conjuntamente, porque o escritório muitas vezes não trabalha sozinho, existe uma necessidade de uma parceria grande entre instituição e escritório. Há a questão da prestação de contas, desse leve trás de informações e de continuidade de conhecimento, porque no dia a dia, Rodrigo, a gente percebe que muitas vezes a gente tem que reformar um contrato. A gente percebe algumas falhas, aí você vai investigar melhor e fala, nossa, isso daqui é em razão de uma cláusula X que está ali naquele contrato que a gente tem que colocar uma ressalva, ou a gente tem que tirar essa vírgula está no lugar errado, deu um entendimento divergente. Então a gente vai construindo sempre uma melhoria sistêmica para que a instituição tenha segurança e também o devedor, no caso, que é o contratante, também tenha segurança. Porque o contrato, ele respalda todas as partes, não só o credor, né? E aí uma dica final que eu acredito que seja importante a gente ressaltar é essa questão da gente buscar ressignificar as coisas. Nós estamos numa fase diferente, em que uma pandemia trouxe para a gente diversas questões que antes a gente não estava acostumado. Muitas pessoas
estão desesperadas, muitas pessoas perderam seus empregos, o contexto é outro, o ensino está diferente, muitas vezes não está de acordo com o que os pais estavam esperando também da devolutiva das escolas. Então, eu penso que a gente está numa fase de ressignificar. E isso significa que cada um deve olhar para dentro do seu complexo e buscar respostas para melhorar o todo. E não pensar de forma egoística e buscar somente o seu bem-estar. Porque se a gente pensar desta forma, se cada devedor pensar desta forma, a instituição de ensino não tem condições de melhorar qualquer tipo de ensino e ter continuidade no tempo. Ela vai quebrar. Então, é isso que a gente quer para a nossa sociedade? Qual é o nosso papel? Então, até mesmo o devedor, eu falo que existe uma função social do devedor. A função social do devedor é a de encarar as situações, de ofertar o que é viável, obviamente ele não vai ofertar o que não é possível para ele, mas que ele haja de boa fé, porque a instituição de ensino muitas vezes está ali e ela não deixou de ter o custo dela de estrutura, ela não deixou de ter o custo dela com equipamento, com professores, com pessoal de limpeza, que muitas vezes não está no colégio fazendo a limpeza, mas não foram desligados. Então ela teve um custo extra de toda essa movimentação para trabalhar o ensino à distância. Às vezes não está da forma como os pais esperam, mas a gente teve um lapso temporal muito curto para que as coisas pudessem ser reajustadas. Né? Então, dá um voto de confiança para as instituições de ensino no sentido de trabalhar juntos, no sentido de fazer com que as coisas possam ser superadas. E cada um fazendo um pouco. A instituição de ensino buscando também reajustar algumas políticas que antes não eram viáveis ou aceitáveis, mas que hoje, dependendo do contexto, a gente pode trabalhar várias políticas dependendo de cada viés que for apresentado. Então, isso tudo é uma proposta de construção e nada feito de forma isolada, trabalhando-se de forma conjunta, ouvindo o que os devedores e os pais, que às vezes não são devedores, mas que estão ali segurando, né, firme a questão da adimplência, ouvindo esses pais para que as coisas possam, ao longo do tempo, ser sustentáveis. Eu penso que é isso o recado que eu gostaria de deixar para todos. E você, Rodrigo? Aproveitando esse momento final também, eu acredito que, resumindo tudo isso que foi dito, a gente tem 2 pontos para serem ditos. Um é que o respeito tem que ser muito grande, de ambas as partes, conciliando com o que você disse agora há pouco, né? A palavra respeito é fundamental, porque tanto o lado da família quanto o lado da instituição foram colocados em situações de vulnerabilidade, né? As escolas tiveram que se reorganizar num período muito curto, né? Se refizeram num período muito curto. É lógico que isso não vai dar a qualidade que a família desejava, mas a família também precisa entender isso, né? E aí o respeito dos 2 lados. Não é passar a mão na cabeça, deixar de lado o que tem que ser cobrado ou deixar de lado o que tem que ser pago. Os 2 lados têm que ser muito bem conversados, porque cada caso é um caso. Tem situações em que a pessoa tem um emprego estável, né, e ela pode honrar com as suas dívidas, né, com seus compromissos. Tem situações que estão sendo mais comprometidas porque não podem abrir seus comércios. Então, que tudo seja analisado caso a caso, né? E aí, o segundo ponto que eu gostaria de deixar para fechar, já que é uma live que fala sobre inadimplência e recuperação de crédito, gestores deem atenção à recuperação do crédito. Tá? É fundamental que isso seja visto com olhos mais atenciosos, né, mais atentos, porque muitas vezes é um volume de capital grande e que, se você fosse buscar isso em uma instituição financeira,
você ia se atrelar a uma dívida, né, por um longo prazo, sendo que você já tem esse crédito para receber. Então é fundamental. Na visão de financista fiquem atentos à recuperação de crédito. Deem atenção. Recuperem os seus créditos, mesmo que seja de uma forma mais lenta do que vocês desejavam, né, mas façam isso, seja internamente ou externamente buscando um escritório. Tá? Então, eu desejo aí também que as coisas se resolvam o mais rápido possível e que, na verdade, o que a gente tem é que tudo mudou, né? A gente não vai reconstruir o que existia. Na verdade, a gente vai construir algo novo, embasado no respeito, principalmente. Sim. E só para finalizar, às vezes as pessoas pensam que por conta da gente estar numa época de crise e de pandemia, que todos deixaram de pagar. Não, isso não é uma realidade. As pessoas estão buscando honrar. O nosso telefone toca muitas vezes de forma inesperada, as pessoas buscando, olha, eu sei que eu tenho uma dívida e eu preciso regularizar. Nem que eu tenha que pagar de forma parcelada, mas eu preciso me reerguer. E eu sei, isso eu ouvi hoje, e eu sei que se eu não fizer o acerto do que eu devo, a minha vida não vai para frente. Então, muitas vezes, as pessoas têm consciência da importância de estarem de acordo, né, de ter cumprido o seu papel dentro do contrato, porque elas usufruíram de um serviço que, a maioria das vezes, as pessoas estão satisfeitas. Poucos são os casos que nós tivemos em que as pessoas, os consumidores não estavam satisfeitos. E aí, às vezes, quando vinha fala, porque a escola isso, porque a instituição aquilo, porque aconteceu tal situação. Aí eu pergunto, você relatou isso na época? Não. Foi realmente dessa forma que aconteceu? Ai, doutora, aí você começa a perguntar, aí você vai verificar que a pessoa precisava ter uma desculpa para se fundamentar para fundamentar a sua inadimplência, que muitas vezes aquilo não era real. E aí você vai desconstruindo isso com a pessoa, aí a pessoa no final das contas fica com vergonha, fala, doutora, não era ruim não, eu acho que eu que estava numa fase difícil, eu vou acertar, vamos resolver isso. Por quê? Porque às vezes a pessoa precisa fundamentar a sua inadimplência, porque ninguém gosta. Tirando o devedor profissional, que o Rodrigo disse há pouco, ninguém gosta de ficar inadimplente. As pessoas querem construir as suas vidas em bases sólidas. E a inadimplência, uma das questões, uma das consequências da inadimplência é a falta de crédito no mercado. E hoje em dia, quem não tem crédito, fica bem complicado você se reestruturar. Então, a dica vamos olhar, que nem o Rodrigo disse, um luneta lá na frente, mas nunca se esquecendo que existe algo lá atrás que muitas vezes precisa ser resolvido. E eu só posso olhar para frente se eu resolvi bem o meu passado. Seja essa dica para a instituição de ensino, seja para o devedor que está hoje inadimplente. Então, busque resolver seus contextos. Não deixe passar. O momento é hoje, não é amanhã. Amanhã, às vezes, você já vai estar numa situação muito mais complicada, porque com o tempo a inadimplência aumenta. O valor da inadimplência cresce. E, às vezes, vai desmotivando a pessoa, porque ela perde a possibilidade. Ela fala, como que eu vou fazer o acerto de uma dívida dessa ordem? Então, a dica é essa, pessoal. Queria agradecer ao Rodrigo Eu que agradeço. pelas considerações, agradecer a todos vocês, alguns que já ficaram, né, no momento anterior, alguns que já tiveram que sair, fica aí o nosso agradecimento a todos vocês, aos colegas advogados, vi vários colegas, agora o Luiz Arcângelo foi o último a entrar, o Endel, a Maju, que mais aqui? Para mim não aparece todo mundo, a Lucimara, o Vitor. Então, agradeço a todos vocês e já faço o convite da semana que vem. Nós estaremos novamente com uma outra live. A Neire entrando, saindo e entrando, deve estar caindo aí a conexão. Semana que vem nós teremos uma outra live muito interessante.
que nós vamos tratar da questão da educação corporativa e da educação continuada, a importância desse instrumento nos dias atuais. E quem vai estar conosco é a Regina Barreto, que também faz parte do nosso CEMEFAM. Então, fica aí o convite. Eu só preciso depois confirmar se vai ser na quarta, na terça, na quarta ou na quinta-feira. Mas eu confirmo e coloco para vocês no Instagram. Gente, muito obrigada. Fiquem com Deus. Um beijo a todos. Tchau, Rodrigo. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, Lara.